prazer que nós estamos aqui para levar uma palavra que possa abençoar a sua vida. Antes eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida, para abençoar o seu entendimento, na verdade, para Deus abrir mais ainda o seu entendimento, para que você possa não só ouvir, mas também entender a palavra de Deus. Então, deixe-me fazer uma oração por todos vocês. Bendito és tu, Senhor, Deus de todo o universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Santo dos santos, Senhor dos exércitos é o teu nome. O teu nome atravessa os séculos e o teu reino jamais terá fim. O Senhor é o Deus que levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para fazê-lo assentar-se ao lado de príncipes. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, abra o entendimento dessa pessoa, na verdade o nosso, porque essa palavra é para todos nós, e que o Senhor venha fortalecer os fracos, tornando-os fortes, que o Senhor venha tocar naquele que já está sem esperança, e através da tua palavra, ele volte a ter esperança de uma vida abençoada, de uma vida transformada, coisa que só o Senhor pode realizar. Então, toque nessas vidas agora, e que através dessa mensagem, todos, sem exceção, até os que estão sem fé, sejam tocados por teu Espírito e abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu queria trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Eu sempre tenho pregado, eu tenho focado as minhas pregações na coluna principal, que é o encontro com Deus. A pessoa que encontra Jesus, ela se transforma. E para a gente não se estender, eu posso já citar aqui o exemplo da consagração do rei Saul através do profeta Samuel. O Espírito do Senhor descer sobre você, Saul, tu serás mudado em outro homem. E a partir daí, o que a ocasião te pedir, faz, e Deus será contigo. Saul, na verdade, iria receber o Espírito do Senhor para quê? Por que ele precisava do Espírito do Senhor? Ele precisava do Espírito do Senhor para ter a direção, para governar o povo com justiça, para ter discernimento. Um rei que não tem a direção de Deus, ou princípios bíblicos, ou princípios cristãos relacionados a Deus, quando eu falo cristãos é relacionado a Deus, ao amor, à justiça, então ele comete muitos erros. Se hoje em dia existem pessoas que pregam a palavra de Deus e são injustas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, fazem injustiça, você imagina uma pessoa que governa sem o Espírito de Deus, ou sem esse entendimento, né? E Saul, a partir daquele momento, ele tinha a direção de Deus. Saul era guiado pelo próprio Espírito de Deus. Então tudo que ele fazia dava certo. Ele venceu os seus inimigos até o dia em que ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou, ele não obedeceu uma ordem direta do nosso rei. E aí veio a sua desgraça. E aí Deus, a partir daquele momento ali, Deus rejeita Saul e já levanta um outro homem para ficar em seu lugar como rei. E é o que acontece nos dias de hoje. Se a pessoa não ouve a voz de Deus, se ela não obedece à voz de Deus, obviamente ela está amarrando os planos de Deus para ela, os planos que Deus tem para cada ser humano. Deus tem planos para mim grandiosos. Deus tem planos para você extraordinários. E nem o diabo pode destruir esses planos. Os demônios, situações terrenas, mas o único que pode destruir esses planos é você, eu,
quando deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do maligno, do diabo, e atendemos ao seu pedido fazendo então suas vontades, vontade carnal, as vontades carnais, né? Quando você deixa de fazer o que tem que fazer ali espiritualmente, o que você aprende na igreja, principalmente para aquelas pessoas que ainda não são nascidas de Deus, que são guiadas através do pastor, que são guiadas através dos ensinamentos. Mas, Elias, a pessoa que tem o Espírito Santo não precisa mais ir à igreja? Não, pelo contrário, ela tem que ir muito mais. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós não podemos deixar de congregarmos. E congregar é isso, você tem que ir na casa de Deus, você tem que estar na casa de Deus para se alimentar. Já diz, a casa de Deus, a casa do nosso Pai. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, eu quero deixar bem claro que o batismo no Espírito Santo não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam por aí. O Espírito Santo é dado a uma pessoa para um fim, para um objetivo. Não é só para você falar em línguas, não é para você ficar cantarolando, não é para você... O Espírito Santo é o poder de Deus no homem. É o Espírito do Senhor no homem, fazendo Deus e o homem um só. É uma coisa extraordinária, meu amigo e minha amiga. Mas eu fico vendo tanta imaturidade no meio cristão, pessoas dizendo, puxa vida, olha, eu fui batizada no Espírito Santo, mas você analisa uma árvore por seus frutos. E a própria Bíblia cita os frutos do Espírito Santo. E é como eu não estou comparando o Espírito Santo com uma doença, eu estou dizendo o seguinte, o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é uma coisa extraordinária. Mas há sintomas, eu posso colocar assim, que nós podemos diagnosticar que aquela pessoa está com o Espírito Santo, que aquela pessoa foi selada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre ela. Já viu uma pessoa doente? Há sintomas. A medicina consegue diagnosticar muitas das vezes um problema através de sintomas. O que ela está sentindo? Ah, está sentindo dor nos ossos. O que mais? Calafrios. E por aí o médico ele já sabe, porque são sintomas que caracterizam um determinado tipo de problema físico, uma doença. Não é? E a mesma coisa acontece na transformação espiritual, seja boa ou seja ruim. Boa, pessoa mentia, não mente mais. Vivia no adultério, não vive mais no adultério, é fiel a Deus e a sua esposa, o seu esposo. A pessoa era chamada de 7-1, enganava os outros. Hoje não, hoje ela paga o que deve. E nem sequer toma emprestado, ela é honesta. Então Deus fez uma transformação na vida daquela pessoa porque ela se entregou. Quais são os sintomas? Eu estou chamando de sintomas para que você entenda. Quais são os sintomas? Não me interprete mal estar colocando a palavra sintomas nessa explicação. Quais são os sintomas? O caráter de Deus desce sobre a pessoa. Ela se une a Deus. É um casamento. Então, as virtudes celestiais passam a estar nessa pessoa. Por exemplo, Deus é justiça. Então a pessoa passa a ser o quê? Justa. Porque o Espírito que está nela é de justiça. Então, por essa visão, por este caminho, você entende o que é transformação. O Espírito Santo é uma coisa extraordinária, é Ele que nos consola, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que atende ao nosso pedido. Nossa oração tem poder, porque nós estamos unidos com Cristo através do seu Espírito. E é interessante que você vê que quando Saul rejeitou a Deus, o Espírito de Deus saiu de Saul, mas um outro Espírito entrou em Saul. O espírito maligno, e este o atormentava dia e noite.
Você vê que o diabo só quer uma oportunidade para ocupar o lugar de Deus na sua vida e destruir sua alma. O objetivo dele é destruir sua alma eternamente. Então eu queria deixar essa palavra, já me estendi muito, aqui na segunda epístola, na verdade, segunda epístola de João. Eu tenho uma palavra aqui para abençoar a sua vida grandiosamente, né? A fé que vence tudo, a fé em Jesus e as suas consequências. Mas a Bíblia diz aqui, em primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Talvez você já ouviu isso, essa mensagem é pregada nas igrejas, mas é interessante, presta atenção, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Como assim, vitória que vence? Você já é vencedor quando você possui isso aqui que eu vou falar. Olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas atenção, todo o que é nascido de Deus. Então veja a importância de você entender esse texto. Por isso que eu orei para Deus dar discernimento. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ele vence o mundo. O nascido, o que se une a Deus através do seu Espírito, ele vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vê que a fé, ela só funciona quando há toda uma trajetória de obediência. Tem pessoas que elas querem que a fé delas venha funcionar e suas orações venham ser atendidas, mas a fé dela não coaduna com os seus atos. Ela tem uma fé enorme em Deus, mas a fé dela não casa com os seus passos, com os seus caminhos. Então você deve ser fiel a Deus, você deve obedecer sua palavra, se desviar do pecado, se desviar de más condutas, andar em santificação. Desta maneira, a sua fé, então, ela vai se unir com o estilo de vida que você leva, tornando ela uma fé completa, uma fé poderosa, a vitória que vence o mundo. Meu amigo e minha amiga, vou encerrar aqui nossa mensagem com um conselho para você. Faça do encontro com Deus sua prioridade. Faça deste encontro com Deus, deste tornar que eu falei, um só com Deus, prioridade na sua vida. Porque enquanto você não nascer, você não vai conhecer esse Deus que você serve. Você nunca vai ter a visão que deve se ter da grandeza dele. Você nunca vai alcançar seus objetivos sem o Espírito de Deus. Você vê que tem pessoas que dizem, eu tenho muita fé em Deus. Olha a vida delas. Olha a vida delas. A fé sem obras é morta. Mas se você deseja vencer o mundo, quando a Bíblia fala mundo, é tudo que não vem de Deus, tudo que não agrada a Deus, tudo aí fora que não presta, que é imundo, que é impuro, né? Os problemas, os servos de Satanás, as perseguições, as injúrias, tudo isso você vence quando você nasce de Deus. Você sente a pressão por fora, mas aqui dentro você tem paz. Você sabe que Deus vai te livrar daquela situação. Então, procure nascer de Deus. Procure uma igreja e procure nascer de Deus. Faça disso sua prioridade. Se você tem projetos, ponha todos os seus projetos ali, em segundo plano. Em primeiro plano, você tem que ter um só projeto. Eu quero nascer do Espírito Santo. Aí sim sua vida será transformada. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.